Uma boa noite a todos e todas. Hoje é dia 10 de fevereiro de 2021. Bem-vindos ao mais um webinar, né, da Liga Acadêmica de Saúde Esportiva, LASE-UFTM. Para quem não nos conhece ainda, a LASE-UFTM é uma liga acadêmica que faz parte de um programa de extensão da UFTM, uma liga multiprofissional, interdisciplinar, que envolve os diferentes cursos da área da saúde da UFTM. Meu nome é Daniel, sou professor do curso de fisioterapia e coordenador docente da LASE. Nós estamos desenvolvendo as nossas atividades em período remoto, desde o ano passado, desde o mês de maio, e temos quinzenalmente realizado encontros, webinars, reuniões científicas para trazer conteúdos de interesse multiprofissional na área de saúde do atleta. Então, como vocês podem visualizar aqui na nossa tela de espera, hoje nós temos a participação do colega da área médica, né? Nós temos aqui o prazer de apresentar o Dr. Celso Furtado de Azevedo Filho, graduado em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, com residência em Ortopedia e Traumatologia pelo Hospital Maria Amélia Lins, FEMIG, com especialização em Cirurgia do Joelho pelo Hospital Maria Tereza, com título de especialista em Medicina do Exercício e do Esporte, com pós-graduação em Gestão em Saúde, é médico do Departamento Médico do American Futebol Clube, coordenador da Ortopedia e Traumatologia do Complexo Hospitalar de Urgência da FEMIG, Hospital João 23, Hospital Maria Amélia Lins FEMIG, preceptor da especialização em Ortopedia e Traumatologia do Hospital Vera Cruz, ortopedista do Hospital da Polícia Militar. Dr. Celso, eu queria agradecer imensamente em nome da nossa Liga, pela sua presença aqui conosco, pelo pronto aceite ao nosso convite. O Dr. Celso traz aqui para nós um tema de muito interesse para vários profissionais, não só para aqueles da área médica, mas para que todos aqueles que, de alguma forma, estão envolvidos com aspectos clínicos da avaliação de atletas pré-contratação. Dr. Celso, eu vou retirar aqui o compartilhamento da minha tela, para que você possa compartilhar a sua tela e, na sequência, né, você se apresentar e conduzir a sua palestra para que, logo em seguida, nós passemos para uma discussão, um bate-papo e as perguntas que serão feitas ao longo da palestra via chat ou após a palestra via manifestação por chat ou áudio. Beleza. Celso, mais uma vez, muito obrigado. Está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Joia, eu vou colocar minha apresentação. Como diz, eu não sou nenhum gênio de computador, mas sai. Tranquilo. Aqui para mim, abriu a sua tela. Vou pedir para que mais algumas pessoas se manifestem. Vai ser incrível, né, amigão? Parece que tem uma eternidade que a gente não foi junto. Vamos ver se o pessoal tá enferrujado. Formação V! Olha, foi bom. Formação diamante! Será que ele acha que a gente tá fora de forma? Pessoal, estamos falando demais do diamante, não estamos? Igualzinho aos velhos tempos. Oi, estão me ouvindo, gente? Eu perdi o som aqui um pouquinho. Sim, continuo ouvindo, por enquanto, ainda na tela do Google. Oi, e agora deu? Aqui para mim ainda não. Se alguém puder confirmar via chat, por favor. Se tem qualquer pista da rua, mandem um sinal. Tá tudo bem, pessoal. Não precisa se preocupar. Show. O Ângelo confirmou que também está vendo só a tela do Google Meet. Só a tela do Google Meet? Tá. Deixa eu mudar, então. Deixa eu mudar, fazer daquele outro jeito que eu fiz mesmo. Perfeito. Eu não só consegui com a tela inteira. Aqui para mim acabou de abrir no PowerPoint. Abriu, né?
Isso, vou só pedir a gentileza de clicar no menu Contar, nessa barra, isso. E fechar essa janelinha também. Beleza, agora foi. Ó, vocês podem confirmar se para vocês tudo bem? E usar os núcleos para Ok. Pessoal, fique à vontade, então, para iniciar, por favor. Beleza. Aí o seguinte, como eu só consegui fazer o compartilhamento da tela inteira, então eu não estou conseguindo olhar a tela do webinar. Aí qualquer coisa, só vocês me falarem, se tiver alguma pergunta no chat, alguma coisa assim, só vocês me falarem, tá? Perfeito. Nós vamos deixar as perguntas para serem feitas ao final da apresentação. Ah, não, beleza. Então, conforme for tendo no chat, eu vou anotando e aí eu faço depois no final. Não, tranquilo, então. Tranquilo. Não, beleza, então. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado, né, a todos pelo convite, tá? É uma honra poder aqui estar discutindo um pouco de saúde do esporte, saúde do atleta com vocês. E vamos lá, tá? Igual eu falei, essa apresentação ela é muito focada em uma avaliação, pré-participação, e principalmente assim, numa parte muito simples, muito resumida de apresentação, e depois em casos clínicos, para depois a gente poder discutir, tá? Então, vamos lá, né, gente? Isso aí só alguns membros do departamento médico lá do América Futebol Clube, tá? Estão me ouvindo bem? De vez em quando meu som tá picando. Para mim, tranquilo aqui. Se mais Tranquilo, alguém puder confirmar. Não, beleza. Se tiver qualquer problema com o som, vocês me falam, qualquer coisa vocês me interrompam, tá? Tá, já tivemos confirmações aqui que está tudo certo. Não, então beleza, tá, jóia. Então, gente, boa noite a todos. Então, em relação à avaliação para a contratação de atletas no clube, né, no departamento médico de um clube de futebol, o que a gente deve levar em consideração, tá? A gente tem duas questões principais envolvendo a avaliação de um atleta. A gente tem, logicamente, né, a gente, como pessoal da área de saúde, a questão da saúde do atleta mesmo, que é o que a gente mais vai querer levar em consideração, mas a gente também tem um outro lado. Quanto mais profissional, quanto mais elite for o nível que a gente estiver mexendo, maior vai ser a pressão, né? Só para vocês terem uma ideia, literalmente essa brincadeira que eu coloquei aí de examinar o atleta, de fazer uma avaliação e de chegar literalmente com um contrato pronto para eu assinar, tipo assim, doutor, assina aqui agora, porque hoje à tarde encerra a avaliação. Falei, cadê o atleta? Não chegou ainda não. Falei, não vou assinar. Ah, então o atleta não vai disputar o campeonato porque você não assinou. Falei, não vou assinar. Então, assim, isso pode acontecer, infelizmente, tá? Minimamente falando, uma avaliação pré-participação de um atleta, do ponto de vista médico, a gente tem a questão do FIFA Pre-Competition Medical Assessment, que é o PCMA, que ele vai ter os requisitos básicos para a gente fazer uma avaliação de qualquer atleta, de qualquer nível, qualquer idade, que seriam, vamos dizer, os pré-requisitos mínimos, tá? Da parte médica, igual eu falei, a gente tem identificação, histórico médico, exame físico, um eletro de repouso, pelo menos, um ecocardiograma e exames de sangue básicos. Além disso, obviamente, depois a gente vai discutir também a questão da avaliação de todas as outras áreas. Parte de fisioterapia, parte de nutrição, odontologia, nos clubes que tem internamente a parte de psicologia, fisiologia e a preparação física. Acaba que a parte médica, na mídia, próprio dentro do clube, acaba que fica sendo a parte, dentro do nosso tema, dessa avaliação pré-contratação, vamos dizer assim, acaba que a parte médica é onde a gente acaba tendo, assim, 90%, 99% dos problemas que podem, eventualmente, barrar a contratação de algum atleta, mas a partir desse momento que esse atleta vai ser inserido no clube, idealmente esse atleta deve passar pela avaliação de todos os departamentos do clube, para a gente fazer um diagnóstico completo desse atleta, para a gente ver eventuais necessidades individuais desse atleta, de quaisquer aspectos, tá? Minimamente a FIFA, no caso do futebol, né, recomenda hemograma, sódio, potássio, creatinina, colesterol total, fração com triglicéridos, glicemia de jejum e um PCR ultrassensível. Esse é o protocolo básico da FIFA, tá? Para as competições que ela rege ou que ela, né, sustenta em cima das outras confederações que estão afiliadas a ela.
Logicamente, isso infelizmente, não é obrigatório. A gente tem clubes que fazem, vocês vão ver, mais exames, vão ter clubes que fazem menos exames, que tem uma estrutura muito mais rudimentar. Isso acaba interferindo um pouco no dia a dia e na saúde dos atletas. Igual eu falei, como é que a gente faz no América? Basicamente, da parte de pré-avaliação, esse exame geral, ortopédico, cardiológico, odontológico já numa fase seguinte, e depois, já com esse atleta aprovado, igual eu falei, vai passar na fisioterapia, na preparação física, na fisiologia, e na preparação física e na nutrição. Internamente, no caso do América, a gente não tem psicólogo próprio para o profissional. Então, a gente não tem essa avaliação psicológica individualizada. Igual eu falei com vocês, a parte de exame de sangue, de exames complementares, no América a gente peca pelo excesso, a gente acaba fazendo um pouco a mais, mas isso é uma opção pessoal, tá? Não é obrigatório, igual eu falei. Se vocês quiserem, se o clube quiser seguir o protocolo da FIFA, é mais tranquilo, não vejo problema nenhum, do ponto de vista de literatura, você está respaldado de ter aquele protocolo menor. De exame complementar, no América, igual eu falei, a FIFA recomenda, no mínimo, o ECG, 2 derivações, e o eco. A gente acrescenta o ergométrico para todos os atletas do profissional. Para a base, a gente segue só o básico mesmo, o ECG e o Doppler, que acabam que eles vão ser capazes de diagnosticar a grande maioria das alterações cardíacas que poderiam interferir na prática de esporte, principalmente de esporte de alto rendimento, nas principais malformações cardíacas ou alguns outros problemas cardíacos, mas a gente complementa com o teste ergométrico, até pela questão do esforço, e a gente tem alguns casos de pacientes, de atletas que apresentam algumas alterações no esforço, algumas alterações com padrões sugestivos de isquemia, e a gente já teve alguns atletas também com alterações com padrão de taquicardia supraventriculares ou mesmo de outras alterações de eletro, que a gente precisou de fazer exames complementares adicionais, na grande maioria dos casos, graças a Deus, para excluir qualquer patologia. A gente está hoje com um atleta que está com o ergométrico alterado, com padrão sugestivo de isquemia, e ele vai ser realizado a cintilografia miocárdica para excluir. Então, igual eu falei, basicamente, para a gente fazer, quando a gente recebe a comunicação de que um atleta vai ser contratado pelo clube, idealmente, a gente tem isso, a gente briga muito com a diretoria, de todos os departamentos, a gente discute internamente, a gente tenta buscar informações previamente do atleta, que seria o ideal. Hoje, por exemplo, eu conversei com o médico do Botafogo, que está recebendo um atleta que foi nosso. Então, a gente já conversa, já corre atrás, você já fica sabendo de algumas informações desse atleta, como buscar histórico de lesões, a gente às vezes busca na internet, então isso ajuda muito, mas infelizmente não é a rotina no futebol, na maioria dos esportes. E infelizmente muitas vezes, em outros casos, a gente chega com atleta quando já está aqui em Belo Horizonte, lá no clube, na porta do meu consultório, lá dentro do clube, para falar, doutor, chega um atleta novo para você avaliar. Então a gente chega no escuro, como se fosse uma consulta de pronto-socorro. E esse é o pior, né? Obviamente a gente vai fazer o nosso serviço, mas a experiência que a gente tem, os melhores casos, as avaliações mais bem feitas, que a gente se sentiu mais seguro, foram aquelas que a gente começou desde o princípio, já buscando, conversando com colegas, sabe, procurando um histórico mais detalhado e a gente conseguiu correr atrás de mais informações. Tá? Igual eu falei com vocês, para dar uma floreada no que a gente faz, eu achei mais interessante colocar esses casos. Vou apresentar aqui 4 casos que são reais, são casos de jogadores lá do atletas que chegaram lá no América mesmo, tá? Todos do profissional. Nesse primeiro atleta, é um atleta de 25 anos, que tinha um histórico de cirurgia no joelho há 6 anos, sendo que pouco tinha jogado nos últimos 6 meses, praticamente só tratando e treinando em separado. Pra vocês terem ideia, esse atleta chegou no América, a gente estava disputando Série A, mal porcamente, um time horroroso, e eles saíram contratando Deus e o mundo. Uma pressão que tinha que jogar. Esse atleta, ele era estrangeiro, pra você ter ideia, ele estava vindo do Chile,
e chegou quase tipo assim, ó, libera rápido que ele vai julgar amanhã. No exame físico, só para vocês terem ideia, ele tinha uma crepitação grosseira no joelho e um flexo rígido de mais de 10 graus. Ele não conseguia estender o joelho. A gente fez a avaliação e falamos, ó, não é rotina, mas quando a gente identifica alguma alteração mais grosseira ou tem algum histórico de cirurgia, a gente pediu exames complementares da articulação do joelho direito. Pra vocês terem ideia, alguns outros clubes fazem de rotina ressonância de todos os atletas, dos dois joelhos pelo menos, mas isso não é o padrão. Pra vocês terem ideia, essa era a ressonância dele, tá? Ele já, literalmente, com uma artrose do joelho. Esse flexo, igual eu falei que ele apresentava de 10 graus, era já uma manifestação dessa artrose. Vê que a patela, a articulação patelo-femoral dele completamente desgastada, osteófito, horroroso o joelho dele. A gente chamou a diretoria e a gente vetou a contratação desse atleta. Nesse caso especificamente, eles falaram, mas não dá para fazer um contrato de risco? A gente falou, não, esse a gente não autoriza, ele não vai julgar. Aí, sabendo já do histórico do atleta, a gente correu atrás, a gente entrou na internet, quem descobriu esse histórico dele, de que ele não julgava há 6 meses, foi o departamento médico. Então a gente fez a gente vetou a contratação dele, tivemos que conversar literalmente numa reunião com o empresário dele, que ele não poderia ser contratado. Então a gente teve que vetar. Então, nesse caso, o que a gente fez? Sabendo da chegada dele... Aonde da cozinha? Em cima do negócio, em cima do fogão. Menino, gente, foi mal. O que acontece? Sabendo do histórico do atleta que nos foi passado, mais os exames complementares, a gente excluiu a contratação, a gente contraindicou a contratação do atleta. Segundo caso, esse paciente, um jogador de 30 anos, não tinha queixa nenhuma, não tinha nenhum histórico de trauma, falou que nunca teve problema nenhum. Vindo também para o América, na mesma época, nesse desespero de contratação de Barca, e vindo de um clube de Série B, artilheiro, super badalado, ele rescindiu o contrato com o clube, forçando a barra para vir para o América. E ele, igual eu falei, ele não tinha nenhuma queixa, e falou que não tinha nenhum problema de saúde, nunca teve nenhum trauma, nenhum entorse, nem nada. No exame clínico, a gente identificou uma frouxidão ligamentar dele grosseira, envolvendo o ligamento cruzado posterior. Instabilidade posterior grosseira, mas assim, visível, olho nu. Era bizarro. Pedi uma ressonância, identificamos essa lesão completa do ligamento cruzado posterior com aspecto crônico e compatível com o exame dele, o exame físico. De novo, a gente chamou ele, questionou por que ele não, se ele não tinha tido realmente nenhum trauma, nenhum sintoma, ele negou. Então a gente explicou para ele que não tinha como ter uma lesão de cruzado posterior sem ter tido nenhum trauma. Ele continuou negando. Então a gente pesquisou o histórico do atleta com os exames complementares e aí nesse a gente chamou a diretoria, não foi uma decisão unilateral. A gente contraindicou a contratação dele, nós falamos, olha, ele está julgando, é complicado, mas ele está negando. A gente ficou com medo do atleta com uma semana, falar, agora eu estou sentindo meu joelho. E a gente autorizou a contratação. Depois disso passou a ser problema nosso. Então a diretoria concordou com a gente, chamou o atleta e falou, olha, não vamos te contratar, mas eu rescindi o meu contrato. Não, a gente chamou que você ser avaliado, só é de contratar depois dos exames. Então ele foi contraindicado e a diretoria, nesse caso, nos apoiou. Já nesse terceiro caso, um atleta de 25 anos, vindo da China, do Japão, um atacante com histórico de participação em grandes clubes do Brasil, final de Copa do Brasil, e há menos de 4 meses ele tinha tido uma lesão muscular na coxa direita, tratamento muito inespecífico, muito mal realizado, experiência que a gente tem com esses clubes, principalmente da Ásia, China, Japão, Oriente Médio, muito ruim a parte o tratamento dedicado ao atleta, não só na parte de fisioterapia, mas também na parte de nutrição, assim, praticamente o atleta não recebe nenhum tratamento específico. Por isso que vários levam profissionais daqui quando eles vão para lá. Depois de um mês, esse atleta apresentou uma nova lesão. Ele acabou precisando continuou com o mesmo tratamento e foi trazido para o Brasil, para o América. Nós pedimos a ressonância dele, ele tinha esse padrão, né, que a seta está mostrando, uma lesão
importante de disco tibial, ainda com edema residual, uma área de fibrose. Então, isso foi passado para a diretoria, e com o histórico dele, mais os exames complementares, esse atleta, a diretoria falou, não, a gente precisa dele, a gente confia que ele vai ter quanto tempo ele está em condição de jogar. Passamos o prognóstico, ok, mas vocês vão ter aí pelo menos 2 a 3 meses sem o atleta. Não, esse atleta a gente espera, a gente quer contar com ele, e então, no caso dele, juntamente com a fisioterapia, a medicina e a preparação física, e a diretoria passando esse aspecto, eles estavam cientes do caso, ele fez o tratamento no clube, voltou a jogar, mas ainda bem arrastado, mas foi contratado, participou depois dessa avaliação, dessa decisão, desse tratamento multidisciplinar que foi implementado, e voltou a jogar. E aí a diretoria queria entender, mas entendeu a situação, que precisaria de tempo, e foi apoiado. Já esse quarto paciente, ele chegou para nós, no ergométrico, na recuperação, ele apresentou uma taquicardia extraventricular, não tinha sintoma nenhum, tanto na hora do exame quanto nos últimos dias. Ele falou que, algum tempo atrás, ele teve um episódio só de um mal-estar durante uma atividade no clube. Ele estava na época. De qualquer maneira, com essa alteração, a gente solicitou uma avaliação com o ritmologista, o estudo eletrofisiológico, foi identificado um foco ectópico e foi feito uma ablação por radiofrequência, que cura o problema literalmente, e ele foi liberado em 10, 15 dias, ele já estava treinando novamente. Então, igual a gente pôde discutir, qual é o objetivo dessa avaliação que a gente faz pré-participação? Antes de tudo, é a segurança do atleta. A gente não quer que um atleta tenha nenhum problema dentro do clube ou no dia a dia de uma condição clínica que passou despercebida numa avaliação ali dentro, até porque esses jogadores ou qualquer outro atleta vai estar submetido a um estresse físico extremamente grande, que pode ou desencadear problemas ou predispor a alguns problemas que ele já tem condições predisponentes, que vão acabar podendo desencadear no ato da realização das atividades. Obviamente, avaliar essas condições clínicas do atleta, mas também a gente tem que pesar, infelizmente, a necessidade do clube, seja preservando o clube, contraindicando a contratação de um atleta que não tem condição de atuar, ou seja, pelo menos, indicando para o clube como que está a situação do atleta, A gente já recebeu atleta vindo de pós-operatório de ligamento cruzado anterior, recuperando de lesão muscular, é frequente, Quem nunca pegou aquele atleta nas férias, foi jogar uma pelada e teve uma ruptura muscular grau 3. Chegou e ficou 3 meses fora, entendeu? E a importância dessa avaliação multidisciplinar. Igual vocês viram, eu brinco que eu trabalho num monte de lugar, mas que efetivamente o único lugar que eu faço realmente parte de uma equipe multidisciplinar de verdade é no futebol, é no esporte. Porque realmente a gente não consegue trabalhar sozinho, nenhuma área consegue trabalhar sozinho. Dentro do hospital, dentro de clínica, obviamente a gente discute casos com outros colegas, com fisioterapia, com nutrição, psicologia no hospital, mas a gente faz o nosso serviço, cada um acaba fazendo muito o seu e de vez em quando discute. Já no esporte realmente é muito diferente, você não consegue trabalhar sozinho. O esporte realmente é o exemplo da equipe multidisciplinar, todo dia, não passa um dia que eu não discuto, não atuo com pelo menos 2 ou 3 áreas diferentes além da medicina. Hoje eu estava no clube pela manhã, hoje, brincando, assim, num dia com atividade pequena, praticamente voltando de férias. Eu tive discussões, discutindo casos, discutindo situações. Obviamente que a fisioterapia é realmente assim, disparado na realidade do esporte. A medicina e a fisioterapia andam muito juntas, mas hoje com a preparação física, com a comissão técnica e com a fisiologia. E com a nutrição, a gente discute muito, então realmente esse envolvimento multidisciplinar no futebol, em qualquer esporte de alto rendimento, é extremamente importante na avaliação de qualquer atleta, seja atletas de alto rendimento, atletas profissionais, ou mesmo de atletas, idealmente, na avaliação de atletas, vamos dizer assim, mais domingueiros, vamos dizer assim, porque problemas também acontecem. E a gente tem uma questão muito complicada, não sei se você sabe, por exemplo, na Itália, para você fazer qualquer atividade física é obrigatório
uma avaliação clínica prévia com pessoas certificadas. No Brasil, infelizmente, você faz qualquer atividade em academia, em clubes, sem uma avaliação, ou no máximo com um pedido de um atestado pro forma, entendeu? Isso aí realmente acaba expondo demais pessoas que estão querendo começar ou querendo manter atividades físicas a riscos desnecessários. Tá, joia? Muito obrigado. Igual eu falei, eu acho que o objetivo que eu conversei com o Daniel é que realmente fosse uma palestra mais rápida, que é de um tema realmente totalmente multidisciplinar, que eu acho que é o objetivo da Liga, e que ele não... É diferente de uma aula, de um tema muito específico ligado à ortopedia, eu achei que seria o ideal para a gente começar. Tá? E agora a gente pode discutir, se vocês quiserem tirar dúvida dos casos, discutir outros casos, outras realidades, a gente trocar experiência, estou aberto, vamos aproveitar esse tempo para a gente poder discutir bastante, tá? Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Dr. Celso, pela palestra, pelos casos que trouxe. Eu vou deixar os ligantes muito à vontade para fazer as perguntas, mas enquanto o pessoal vai se aquecendo aqui, eu tenho algumas questões que eu queria, curiosidades e dúvidas que eu queria perguntar para o Dr. Celso. Acho que a minha primeira dúvida, na verdade, é mais uma curiosidade, é saber, na sua experiência, né, da sua atuação, você conseguiria estimar para nós, aproximadamente, qual a taxa de avaliações bem-sucedidas e a taxa de usas que você tem no clube, aproximadamente? Sim, a verdade, assim, é raro a gente vetar, o departamento médico vetar a contratação de um atleta. A gente brinca no clube lá que tudo depende do desespero, né? Quando tá liderando a Série B, tá tudo bem, tudo tranquilo, só chega filé, só chega craque. Quando tá, seja na Série B mal das pernas, ou quando tá igual nesse ano, desses 4 casos que eu apresentei, 3 foram do mesmo ano, no mesmo mês. Isso era 2016. Pra vocês terem ideia, eu completo agora 20 anos de América, entre estágio e departamento médico profissional, depois que eu formei. Até então, eu tinha visto uma exclusão de atleta pré-contratação. E nos 6 anos que eu estava no departamento, efetivamente no profissional. E nessa época, em 2016, a gente estava disputando Série A e o time estava uma draga, era o bônus round da Série A. E as maiores imbecilidades que a América fez na história, que eu participei, foram nesse ano, trazendo tudo quanto é jogador horroroso e aquela história, né? Jogador horroroso era o craque que ia salvar o clube. Então, literalmente, em um mês, nós tivemos 3 jogadores que nós vetamos a contratação. E aquele outro, um desses 3 eu não apresentei, para não ficar muito repetitivo, e esse outro que veio e jogou, pelo menos. Mas, assim, sem contar os que a gente já vetou, vamos dizer assim, nessa época, só quando ligaram para a gente. Assim, não, doutor, nós estamos querendo contratar o fulano está com... Mas, olha, está vindo de uma lesão assim, assado, não precisa nem trazer aqui. Não precisa nem trazer. Que não vai dar tempo, não. Faltam 3 meses para terminar o campeonato, precisa de 6 meses para recuperar. Mas na prática é muito baixo. É muito baixo. Eu vou te falar que menos de 5% efetivamente a gente nega. É muito raro mesmo. Assim, que a grande maioria das vezes já vem com filtro. A gente também não quer, entre aspas, sacanear ninguém. Igual eu falei com vocês, aquele caso lá daquele jogador do LCP, cruzado posterior, extremamente difícil, porque ele estava jogando, ele era artilheiro da Série B, e estava querendo ir para um time de Série A. E a gente começou, falou, olha, eu sei que você está jogando, só que se você me falar que você não tem nada, você não está sentindo nada, foi difícil para mim. Chega amanhã, no primeiro treino aqui, você fala que torceu o joelho. Mesmo eu tendo a imagem, você fala que você não tinha estabilidade antes, agora você tem. Então, esse a gente pegou mais na questão, assim, pode até ser que ele negasse mesmo, mas convenhamos, né? Romper um LCP,
e você não lembrar como é que você machucou, é difícil. Então, esse a gente negou. Mas é muito raro, tá? Eu te falo assim, que é longe de ser menos de 5%. Muito raro mesmo. A grande maioria, mesmo quando tem lesão, a gente tenta tratar, entendeu? A gente chega num acordo, assina um contrato de risco, igual eu falei, de novo, a questão da multidisciplinariedade. A gente senta com a diretoria e fala, ó, ok, eu preciso de, você quer o atleta? Quero. Eu preciso de 6 meses. Não, beleza, a gente arrisca. Eu preciso de 1 mês. Ou mesmo atletas que a gente sabe, por exemplo, que tem artrose, que tem algumas lesões condrais, que vão recorrendo, derrame, essas coisas, a gente fala, ó, não é um atleta, já teve jogador que chegou e falou, não é um atleta que vai jogar todo jogo. Esse jogador, você vai ter que fazer uma atividade mais reservada, ou de vez em quando segurado um treino. Não, beleza, estamos cientes. Então, a maioria das vezes a gente não veta a contratação. Perfeito. Eu imaginava que o veto ele fosse mais frequente, mas, pelo que eu entendi, ele, na verdade, depende muito do momento, né? O momento da equipe, e acho que talvez tenha épocas que ele acontece com uma frequência um pouco maior, mas ainda assim não é algo significativo, né? Pelo que eu entendi. Exato. Com a profissionalização dos clubes, isso melhora, sabe? Antigamente era meio várzea, né? Os clubes chegavam, saiam contratando, trazer aquelas barcas, e de 20 deu certo 5. Mas, assim, com a profissionalização dos clubes, não só das partes do clube propriamente dito, mas as áreas de apoio, não só da área de saúde, mas da área de desempenho, isso melhora muito. Captação, scout, essas coisas todas. Hoje, os clubes minimamente organizados têm equipes de captação que são... O técnico vira e fala assim, por exemplo, olha, eu preciso de um atacante de beirada, canhoto, mas que seja bom para dar passe, para dar assistência. Não, o cara vai lá, ele tem programa de computador, bancos de dados, que ele fala, tem esses 5, não, esses 3 aqui estão muito caros, então já filtra muito. Isso melhora, a profissionalização melhora muito essa análise, que é mais ou menos assim, para quem não assistiu, é um filme legal de ver com o Brad Pitt, aquele homem que mudou o jogo. Mostra mais ou menos essa questão da profissionalização das áreas que, vamos dizer assim, dos bastidores do esporte, entendeu? Então acaba sendo mais raro, pelo menos nos clubes mais organizados é mais raro, é bem mais difícil a gente ter esses problemas. E aí nos clubes, por outro lado, infelizmente, nos clubes que tem uma estrutura muito menor, aí você já começa a não ter médico, não ter uma equipe multidisciplinar tão grande, aí acaba que o que chega vai, entendeu? Então é bem raro. Na maioria das vezes já tem esse filtro. O próprio dirigente também não quer problemas, ele já sabe que o jogador está machucado, ele não vai, ele vai atrás de outro. Naturalmente ele tende a correr atrás de quem está jogando, entendeu? Então, de vez em quando eles arriscam, né, pegando um jogador que está parado há algum tempo, mas na maioria das vezes a gente não tem problema, entendeu? Lógico que tem que tomar cuidado. Teve um caso, uma vez, chegou um atleta, exame normal, e passou 1 semana, 2 semanas, o joelho dele inchou, falou que não conseguia jogar. Aí o diretor nosso, na época, quis um bode expiatório. Quem que examinou, quem que liberou a contratação dele, agora ele está ali sem julgar, sei lá, se sorte ou azar. Eu falei, não, vamos lá ver. Aqui chegou e falou assim, fui eu mesmo que examinei ele. Aí ele desarmou, eu falei assim, olha, diretor, se tem alguém que eu confio no trabalho, sou eu. Se eu não confiar no meu trabalho, ninguém vai confiar. Eu falei, olha, essa lesão dele não aparece, entendeu? Ele negou, ele falou que não tinha essa lesão, era uma lesão condral. Ele negou, ele falou que tinha uma alteração meniscal, que ele operou, os testes todos normais, realmente não veria. E aí eles falaram, no final das contas, rescindiram. Eu falei, olha, ele consegue julgar, só estou te falando que se a gente tivesse essa notícia, eu ia te avisar que de vez em quando ele ia ter que fazer umas atividades separadas, alguma coisa assim. Aí como ele mentiu, aí eles também pegaram o atleta e falaram, olha, você mentiu, tal, não sei o que, realmente estava com medo. Aí eles conseguiram correr com o atleta por uma questão dele, assim. Mas ele já estava contratado. Se ele quisesse manter, entrar na justiça, ele ganharia. Entendeu? Exatamente igual eu falei, a gente não faz questionar, eu fiz uma cirurgia no joelho há 4 anos atrás, tá bem, tá sentindo alguma coisa, exame físico normal, eu não faço
exame de todo mundo. Eu não tenho dinheiro para fazer isso, infelizmente, né? Eu sou um clube que tem um orçamento restrito. Então, a gente também não sai escarafunchando um atleta demais. Perfeito. Pessoal, tendo alguma pergunta, coloquem aqui no chat ou levantem a mão para fazer a pergunta, tá? Eu vou fazer mais uma aqui, né? Enquanto a gente aguarda aqui o pessoal se manifestar. Eu vi que você comentou em alguns casos, doutor Celso, algo que eu acho interessante, que é essa rede de contato que existe entre profissionais, né, de diferentes equipes, onde você pode ter algumas informações, né? E, ao mesmo tempo, a busca ativa, né, pela internet, por histórico de lesão, que aí cada profissional tem condição de fazer por conta. Eu imagino que, tanto por um lado quanto por outro, são caminhos bastante efetivos para tentar descobrir essas situações que inicialmente são omitidas, né, pelo atleta. É mais ou menos assim que funciona? Sim. Tem dois lados. Essa busca ativa, seja pela internet, a internet a gente tem que tomar cuidado. Alguns clubes tendem a não divulgar mais tantos dados de lesão, de tempo de lesão, de recuperação, nem muito diagnóstico. Então, a gente, às vezes, tem informação, às vezes não. O contato com o colega, isso ajuda muito, porque é mais do que isso, né? A gente acaba torcendo para o clube, mas, assim, a gente é profissional. A gente não vai... Eu nunca vou mentir para um colega de um outro clube que não tem uma lesão. Né? Então, facilita muito, até porque também tem uma questão que a gente tem que entender, que o atleta, ele é leigo, né, na saúde. Então, às vezes, você pergunta para ele, assim, você já fez uma cirurgia? Já. Ele fala, doutor, fiz uma artroscopia. A artroscopia pode ter sido uma lesão meniscal pequena, pode ter sido só uma limpeza ali, um fragmentinho, alguma coisa assim, um aplique, uma coisa boba, pode ter sido uma lesão ligamentar complexa. Eu acho que a gente tem um pouco de maldade também de ver a própria cicatriz, de examinar, mas assim, normalmente se for uma lesão ligamentar, vai ter a cicatriz da retirada do enxerto, mas muitas vezes o jogador realmente não sabe, e às vezes ele omite mesmo. Então, quando a gente vai atrás dos colegas, principalmente quando a gente conhece os colegas, a gente acaba criando, no dia a dia de congresso, de jogo mesmo, a gente acaba conhecendo, isso facilita muito. Então, assim, eu já peguei muita informação, até do ponto de vista, assim, esse é um cara tranquilo de lidar, a informação dele é confiável, ou, olha, cabeça ruim, vai te dar trabalho, vai dar migué. Às vezes a gente contrata. Eu não tenho argumento, às vezes, clínico para contratar. Eu nunca vou opinar se eu acho que o jogador é migué ou não, é sem vergonha ou não. Isso é uma informação interna que a gente mantém entre a gente. Mas, às vezes a gente surpreende, às vezes por bem e por mal, mas muitas vezes quando chega e acaba sendo o que a gente imaginava. Entendeu? Então, mas isso ajuda. Isso a gente discute internamente. Jogador que a gente sabe que vai dar trabalho, que vai ficar... até de outras coisas, entendeu? Gandaieiro, então, tem uma artrose gigante, faz um tanto de tratamento, entendeu? Então, a gente conversa menos do que eu gostaria, eu te falo, entendeu? Eu brinco assim que, idealmente, a gente teria que ter... Eu gostaria de conversar com todos os médicos, todos os jogadores que chegam de qualquer clube. Entendeu? Mas hoje a comunicação está melhorando, né? Esses dias a gente tratou um jogador nosso, foi vendido, teve uma lesão no exterior, voltou para tratar com a gente ficou discutindo quase que semanalmente lá com Israel, entendeu? Então, isso ajuda, a comunicação hoje é muito mais fácil, mas ainda não é todo mundo, mas ajuda demais, entendeu? Eu falo, olha, e muitas vezes a gente pega palpite, a equipe conversa, tipo, eu converso com o médico do outro clube, o meu físio conversa com o físio do outro clube, e o preparador físico conversa com o preparador do outro clube. Então, eu já falo, esse jogador precisa, a gente já pega, muitas vezes, como é que é a questão do treinamento, jogadores mais velhos, ou que têm histórico de lesões mais graves, ou histórico de lesão muito grande, a gente já pega e fala, o que vocês faziam que dava certo? Ou o que vocês fizeram? A gente fez assim, assim, assado, a gente tentou colocar carga para melhorar a força muscular,
e deu errado. Ele não tolerava, ele tinha lesão, então é melhor você segurar um jogo e jogar 2 do que você tentar fazer fortalecimento e ele jogar todos. Se você colocar carga demais, se você der hipertrofiar ele demais, ele não vai dar conta, ou vice-versa. Aquele jogador, ele joga um pouco gordinho mesmo, mas ele vai desse jeito, não adianta você emagrecer ele, que ele perde o ritmo, sei lá. Então, isso ajuda muito. Essa troca de informações entre membros das comissões, isso ajuda demais. Perfeito. Nós já temos aqui 3 perguntas, mas eu vou só pedir a licença aqui dos nossos ligantes, fazer mais uma, porque ainda tem a ver com esse assunto, só para a gente não quebrar. Eu queria saber de você, né, se para você a questão do cerceamento que se faz em torno do profissional, aquela pressão, né, que se faz às vezes em torno do profissional, para se obter alguma vantagem, né, nessa decisão, né, de aceitar ou não o atleta, é um problema comum na sua prática? Tira-se de letra? Né, como é que é essa questão para você? Existe ou não existe? Existe. Eu acho que acontece. Como a gente acaba lidando com pessoas, quem bota essa pressão é o diretor, o presidente. De vez em quando a gente tem problema com técnico, tem técnico que é mais fácil de lidar, tem técnico que não é. Então, assim, aí é relação entre pessoas. Aí é como é que você lida com isso. Eu brinco que eu sou chato, mas eu acho que a primeira coisa é essa. Eu acho que se começa errado, vai errado. Entendeu? Por exemplo, se você, dependendo da pressão, se você cede, depois você não consegue mais voltar atrás. Então, igual eu falei, um dia chegaram para mim com um contrato para eu assinar. Cadê o atleta? Não está aqui, mas ele está bem. Eu falei, olha, não vou assinar. Doutor, inscrição para o campeonato termina agora de tarde. Eu falei assim, e foram quantos dias que vocês tinham para trazer o atleta para inscrever? Só tinha hoje para inscrever atleta? Aí, pá, aí veio presidente, aí, pá, ligaram no clube, o médico do clube me ligou e falou, não, tá tudo bem, papai, ele tá chegando aqui agora, como é que esse documento? Não falou, olha, aí eu acabei assinando esse documento, mas eu conversei com o médico do clube que ele estava, ele falou, não, Celso, você estava julgando, tudo normal, exame normal, não precisa preocupar, tal. E eu falei com o presidente, falei, ó, se der M, eu vou dar o grito. Então, acho que isso facilita. Se a gente demonstra, e aí na hora que dá algum problema, a gente fala assim, viu? Viu? Se eu não tivesse cuidado, olha o problema que tinha dado. Teve um atleta que morreu, deve ter uns 5 anos já, num time do Nordeste, com estrutura pequena. Ele morreu de um mal súbito cardíaco, ele morreu, tipo, 6 meses depois que ele saiu do América. Nunca teve nada no clube. Os exames dele todos normais. O que ele teve, eu não sei. Mas, assim, mas se você não faz a coisa certa, na hora que dá um problema, é aquela história, igual meu chefe fala. Se tiver qualquer problema, esse jogador que teve o problema, ele era o maior craque do mundo, ia ser vendido para o Barcelona por 50 milhões de dólares. O clube vai ter que se vender para pagar o atleta e você vai ter que vender sua mãe para conseguir pagar o que o atleta está pedindo também. Então, infelizmente, às vezes a gente tem que ser chato. Até, igual você falou, para determinar um limite. E isso com tudo, entendeu? Eu tive uma discussão com o técnico esse ano, feia, mas ele me respeita. Hoje ele me respeita. Não baixei a cabeça para ele começou a crescer para cima de mim. Eu falei, olha, porque você falou, não, eu só estou te contando qual que é a lesão dele. Não fui eu que machuquei ele. Porque você piora. Eu falei, não, pior nada. Não, eu falei assim, você está insatisfeito? Vai na diretoria e reclama de mim. Falei, como é que é? Eu falei, é isso mesmo que eu falei. Você não está satisfeito com o meu trabalho, é só falar. Estou sendo profissional. Eu não vou nem liberar um atleta, nem segurar um atleta, porque eu estou te sacaneando ou não. Eu falei, te sacanear, se eu não te contasse o que é o problema, quanto tempo que ele vai ficar efetivamente fora, sabendo que eu sei que ele vai ficar fora, o cara tem uma lesão grau... O atleta tinha uma lesão grau 2. Faltando 10 de posterior da coxa, de bíceps. Faltando 10 dias para semifinal da Copa do Brasil.
lateral titular. Eu falei, deixa eu te falar, se eu te falar que eu vou ver se ele vai jogar, você vai começar a planejar uma coisa com esse atleta que é irreal. Eu já estou te contando, com 10 dias de antecedência, você vai ter que usar o lateral reserva, que é doido, de pedra, mas que é o que você tem. Melhor do que você achar que na véspera vai ter o jogador e não ter. Aí, assim, não me ama de amores, não, mas pelo menos me respeita. Perfeito, acho que fica aqui a mensagem, né, do tamanho da responsabilidade que está envolvida numa decisão como essa. Eu acho que os 4 casos que você trouxe mostram formas diferentes de tomada de decisão, porque eram situações distintas, e algumas decisões elas precisavam ser compartilhadas, outras já de imediato já era possível tomar a decisão, né, de uma forma até mais intensa ali, né, mais simples, né, porque o caso já era mais previsível, mais óbvio, e não havia o que se questionar, né, em relação a isso. Aquele primeiro caso do chileno lá que eu mostrei, que ele tinha uma artrose de joelho, eu simplesmente chamei o presidente, o diretor de futebol, e falei assim, olha, não vai contratar. Ah, doutor, meu empresário está aqui. Eu falei, não, eu converso até com o presidente do Chile, se vocês quiserem. Esse eu não assino. Se vocês quiserem contratar esse jogador, vocês vão ter que arrumar outro médico para assinar a contratação dele, que eu não assino. Para quem não sabe, a gente assina o contrato do atleta. O registro, o contrato que é registrado, no caso do futebol, na CBF, vai a assinatura do presidente e do médico. Então, sem assinatura da parte da saúde, o atleta não é contratado. Então, e a questão que eu acho primordial, igual a gente falou, a gente vai pegar informações com outros atletas ou com outros colegas, internet, discutir internamente com a gente, mas o fundamental nessas decisões, igual você falou assim, é compartilhar ela muitas vezes, a não ser que você tenha uma contraindicação muito clara, como nesses casos, não, ele pode estar voando da parte física, da parte alimenta super bem, tá super bem, mas ele tem uma artrose do joelho que eu não quero dar conta, eu não quero ter que tratar. Então, eu estou assumindo a responsabilidade. Muitas vezes você vai dividir a responsabilidade. Isso é muito importante. Mas o fundamental é ser sempre o mais técnico possível. Tipo, igual acontece, essa discussão com o técnico que eu tive. Ele falou um tanto de coisa, mas o que acontece? Tudo que ele me questionava, nada eu achava, nada eu pensava, era tudo tecnicamente. É percentual de recidiva, é tempo de recuperação, é tudo. Quanto mais embasado tecnicamente, cientificamente a gente for nessas discussões, não adianta, a gente é o especialista da área. Então, assim, se o técnico, o presidente, o seu diretor virar para você, não, mas mesmo assim eu vou fazer, beleza, tá bom. Mas eu estou te passando, você registra e depois, se tiver qualquer problema, você fala, eu avisei. Então, o importante é isso, é ser o mais técnico possível, o mais científico possível, o mais embasado. Não falar, eu acho que esse cara pode te dar problema. Nós não estamos para achar. A chance dele é por isso, porque a lesão vai ficar recidivando, ou eu preciso de tantas semanas no mínimo, que esse atleta tem uma lesão assim, no mínimo de tantas semanas para ele cicatrizar, mais tantas semanas para ele recuperar a parte física. Então, o fundamental é ser técnico. Perfeito. Eu vou passar aqui para a leitura dos chats. O Vitor, ele perguntou se você teria algum e-mail para contato ou contato via Instagram, se você poderia passar aqui para nós. Sim, eu brinco que eu sou quase um analfabeto digital. Eu tenho LinkedIn, Celso Azevedo, Instagram eu não tenho, mas aí pode me mandar por e-mail, Celso Furtado, tudo junto, @hotmail.com, quem quiser mandar alguma coisa. Beleza, muito obrigado, Vitor. Se tiver faltando alguma coisa aí, você manda de novo no chat para nós, por favor. Se quiser, telefone, WhatsApp, tudo que eu posso passar, mas realmente Facebook e Instagram eu não tenho. Eu brinco rede social, eu parei no Orkut. Tranquilo. Vou passar aqui para a pergunta do Bruno. Ele parabeniza pelo conteúdo que você compartilhou. Ele gostaria de saber se, além dos exames laboratoriais, os exames de imagem e ortopédicos,
se o Departamento de Saúde realiza algum tipo de avaliação de capacidade física e ou avaliação funcional. E se sim, quais seriam esses testes, essas avaliações? Fazemos. A gente tem um protocolo nosso, todo atleta, ele é quase que um circuito, né? Quando ele chega, como eu falei, ele passa na parte médica, se tiver tudo bem, fala, não, vai ser contratado. Ele vai passar em todos os departamentos do clube. A preparação física talvez seja, não é a última, mas a preparação física trabalha muito com a fisiologia em conjunto. Então, a fisiologia faz as avaliações, minimamente de salto estacionário, composição corporal, no mínimo, tá? Basicamente essas duas. E aí, no dia a dia, e não para contratação, no dia a dia, no clube, a gente tem lactato, temos CK, avaliação de densidade urinária, mas é no segmento do atleta, para ver recuperação, essas coisas. Para avaliação inicial, no mínimo essa avaliação de análise de salto, né, para ver questão de força, desequilíbrio, se tem algum desequilíbrio dinâmico, e composição corporal. A fisioterapia também faz uma avaliação, pelo menos o FMS, eles fazem, e se ele tem algum histórico, faz outras avaliações, mas eles fazem também avaliação global do atleta, faz o FMS, então, e se tem algum histórico específico, faz uma análise obviamente, mobilidade articular, de força. A gente não faz isocinético de rotina, nós não temos isocinético, a gente já teve temporadas que a gente fez isocinético em todo mundo, só que a gente começou a aprender que isso aí acaba... Eu já vi avaliação de isocinética virar peso de papel, tipo, eu queria, eu fazia, a gente fazia análise, o meu fisioterapeuta fazia análise individual de cada atleta, do isocinético de cada atleta, e o preparador físico nosso da época pegava assim, tá. Então a gente parou de fazer assim, de rotina, entendeu? Acho que ajuda. Hoje eu não acho que é fundamental, acho que é um investimento grande. Tem clube que tem, ótimo. Se você tem dinheiro, eu acho que não é a primeira coisa que você tem que comprar. Tem muitas outras coisas que eu preferia. Você tem condição, legal, já acrescenta um tanto de coisa. Mas a gente não faz mais de rotina. Então, na fisioterapia, avaliação geral, avaliação de mobilidade articular, avaliação de força, o FMS, e aí, se tem alguma lesão, faça alguma análise específica direcionada para aquela lesão, vamos dizer assim. Perfeito. Eu compartilho também da mesma opinião em relação da dinamometria isocinética, né? Acho que tendo a disponibilidade de ter o equipamento, ótimo, né? Perfeito, mas nós sabemos que existem testes funcionais que têm um significado clínico muito maior na prática, né, do que a avaliação isocinética. Exato. E embora não substituam, mas trazem um outro olhar, a respeito da função do atleta. Vou passar aqui para a pergunta. Só completando rapidinho, porque acaba que o caso o isocinético é bonito, você tira foto na televisão, o jogador vomita fazendo, mas assim, é um exame estacionário, entendeu? Ele é legal, ele te acrescenta. Mas eu acho que é isso, eu acho que tem muitas outras coisas. O esporte é muito dinâmico para você fazer uma avaliação isolada, por exemplo, no caso do futebol, isocinético. Beleza, você faz isocinético de flex e extensão de joelho. Ponto. Você vai fazer isso, você pode fazer o que você quiser. O vôlei faz muito de ombro, você vai fazer de tudo, entendeu? Eu já fiz, por exemplo, teve época que eu tinha parceria com o UFMG, um pós-graduando da UFMG precisava de fazer N para o trabalho dele e pediu para a gente, beleza, de uma só vez eu dei lá 30 profissionais e mais 60 atletas de base, entendeu? Acho que tem muitas outras coisas, eu falo assim, testes, muitas outras coisas que te ajudam tanto quanto, são mais simples e às vezes te dão mais informações práticas. Perfeito. Pergunta aqui do Lucas, ele pergunta qual sua visão para o futuro do futebol brasileiro em relação à contratação de jogadores.
atualmente muitos clubes contratam jogadores com nome, e muitos acabam nem jogando ou jogando muito pouco, pela imagem que eles trarão ao clube. E qual seria a sua visão a respeito de futuro, né, no futebol brasileiro? Eu acho o seguinte, saindo quase da área da saúde, indo para a gestão, mas é isso, eu acho que assim, quando você começa a contratar por nome, por mídia, você tem que avaliar, assim, você quer performance ou você quer like? Às vezes o que está querendo é investimento, é visibilidade. Beleza. Eu só acho que você tem que ajustar a sua realidade. Você tem que ajustar a sua expectativa à sua realidade. Tá na mídia, então acho que não precisa de... Eu brinquei hoje com o Matheus, né, lá do Coimbra, amigão meu. Brinquei com ele, falei assim, que se ele tinha visto que o Atlético, que é lá de São João del Rei, contratou o Louco Abreu. Ele tem 44 anos de idade. Se o Atlético está achando que ele vai contratar o Louco Abreu para dar um pique de 50 metros com a bola, carregando a bola, eles estão muito enganados. Não tem mais essa capacidade. Mas já apareceu no Globoesporte.com, é um jogador diferenciado? Parado dentro da área, provavelmente ele vai fazer mais gol que muito menino. Mas eu acho que assim, a gente não consegue, desde os últimos anos para cá, que o futebol brasileiro começou a querer concorrer com o exterior. Isso não é sustentável. Hoje é pior com o dólar do jeito que está, com o euro caro igual está, mas mesmo antes, você vê o que alguns clubes fizeram financeiramente. Não dá, entendeu? É impraticável você investir tubos de dinheiro. E é isso. Será que vale a pena você, às vezes, ter um jogador que vai ser muito bom e aí você vai atrasar salário, você vai desmotivar o resto do seu elenco? Eu acho que você tem que ajustar a expectativa e realidade. Se você quer um jogador, olha, ele não vai jogar sempre, do ponto de vista, falando da área da saúde, o departamento fez lá o trabalho dele, ele não vai jogar sempre, ele já é um atleta mais velho, ele tem uma lesão grave, antiga, mas ele vai estar aqui. Vai jogar jogo sim, jogo não, mas é um jogador que na hora que tiver, vai se segurar. Não, é isso que eu quero. Já teve dirigente meu que falou, não, eu sei que ele não vai jogar todo jogo, mas é isso que eu quero um cara para segurar a bola no dia que ele estiver ali. Não, então beleza, o resto a gente faz. Suplementação, se eu vou fortalecer, se eu vou fazer assim, risco, aí depois eu me viro. Mas depois não vem me pedir para ele jogar todo o jogo quando tiver faltando 15 jogos para acabar e eu tô lá embaixo. Entendeu? Mas isso é muito complicado. Então, aquela que eu falei, a grande questão é de planejamento. Entendeu? Na hora que o clube começa a gastar o que não tem, a contratar fora da realidade dele, não só financeira, traz o jogador de fora, mas assim, aquela história, você está contratando um jogador que está lá agora há 5 anos que ele não faz nada, por lesão, por idade, qualquer que seja, ou você está querendo um jogador que foi negociado há 5 anos atrás. De vez em quando dá certo, mas é um risco. Aí tem que ver qual que é o risco que você quer correr. E a gente vê isso cada vez mais hoje. Obviamente, futebol é complicado, né? Você pode contratar o Messi e o Cristiano Ronaldo, os dois brigarem e dar errado. Mas o principal é planejamento. Os clubes hoje, cada vez mais a gente vê isso. Os clubes que são organizados, que trabalham com uma linha minimamente coerente, você vê que eles tendem a dar certo. Lógico, o América e o Chapecoense não são campeão brasileiro da Série A, mas não é a expectativa dos dois. Entendeu? Não é. Eles querem estar ali onde eles estão, Ceará. Você vê que isso deu uma melhorada. Se fosse só o dinheiro, a gente era igual a Espanha. A gente só ia ter Flamengo e Corinthians disputando o título. Só que você tem um imponderável. De vez em quando um time menor faz investimento, aparece um jogador de base bom, aparece. Mas até isso é mentalidade. Não adianta o Santos pegar um treinador que não gosta de trabalhar com menino. A mentalidade do Santos é trabalhar com menino. E necessidade, o Santos não podia contratar jogador, o Santos está ruim das pernas. Não adianta, se você não planejar, vai dar errado. Entendeu? Se você chegar no América, entrar um treinador, falar, não, eu só quero medalhão, você vai ficar querendo. Não adianta. Entendeu? Eu não consigo trazer medalhão. Entendeu? Então, se não tiver essa ideia, e você vê que alguns clubes têm isso muito claro,
Alguns clubes respeitam essa mentalidade interna. Então, você pega o São Paulo Futebol Clube da Vida, o Inter, nunca mencionaram Luxemburgo para contratar. Não é o perfil deles. Então, isso eu acho que é interessante. Entendeu? Eu acho que é planejamento. Acho que o fundamental é planejar. Perfeito. Antes de passar aqui para a pergunta do Ângelo, eu queria só aproveitar esse assunto ainda, porque uma das alternativas para resolver esse problema, e que envolve o planejamento, é você ter um investimento e fazer o melhor aproveitamento da base. Eu acho que isso é fundamental dentro do planejamento de uma equipe. Eu queria ouvir um pouquinho de você, como você já trabalha há bastante tempo na área, se na sua visão a base ela vem chegando do ponto de vista físico e de lesões melhor preparada hoje do que há algum tempo atrás, ou não tem nenhuma evolução nesse sentido? Como é que essa base está chegando para você, no profissional, a respeito de histórico de lesão, né, de questões de ordem física? Tem sido um problema? Não? Tem melhorado? Olha, até que não. À medida que os clubes vão se organizando, você começa a ter uma estrutura na base cada vez melhor. Quando você tem uma base que tem minimamente um apoio da fisiologia, de uma preparação física, uma estrutura legal de fisioterapia, você consegue minimizar isso. Um dos problemas que eu vejo que a gente tem é a questão de cortar etapa, de pular etapa. Quando você tira um menino, às vezes, do 17, é o Neymar. Gente, se for o Neymar, ok. O Neymar vai jogar em qualquer lugar no mundo, em qualquer idade que você colocar ele para jogar. Só que não é todo mundo que é Neymar. Na hora que você tira um menino com 16, 17 anos e joga ele no profissional, complicado. Fisicamente ele ainda não está tão amadurecido. Tecnicamente ele não está tão amadurecido, então esse jogador sente. Então, isso é um problema. Então, às vezes ele está no 17, você queima etapa e joga ele para o 20, para o profissional. Você tira um jogador que muitas vezes está acostumado com uma rotina de treino, um período por dia só treina de manhã. E aí você coloca ele no profissional que às vezes tem 2 períodos, que é mais pesado, isso é preocupante. Queimar etapa eu acho que é preocupante. Outra coisa que me preocupa é a ansiedade do atleta e do clube, entendeu? Porque ontem, por exemplo, eu estava vendo a entrevista com o Claudinho, do Bragantino. Ele tem 24 anos. Ele estourou agora. Ah, mas ele não é craque? Não, ele pode ser craque. Não é... Os mega diferenciados, eles estouram cedo, na maioria das vezes, sim. São Neymar, são Mbappés, Pelé, Messi, Cristiano Ronaldo da vida, mas fora esses ETs, alguns jogadores vão amadurecer em diferentes épocas. Isso tem que ser respeitado. No Brasil, até por uma questão, igual a gente falou, o jogador é vendido, a gente acaba que tem uma necessidade de usar a base por necessidade mesmo, muitas vezes. Então, mas eu vou queimar o atleta. Não vai não. Não vai não. Só você não pode achar que o menino de 17 anos vai entrar e vai resolver seu problema. E aí eu acho que é a mentalidade, porque o Santos usa a base de uma maneira espetacular, respeita esse processo, mas precisa, então, é uma opção. Entendeu? Mas faz isso muito bem. Por que a gente fala, o Santos produz menino todo ano? Na hora que você acha que acabou, tem mais 1, 2 que jogam bola. Gente, não saiu nenhum Neymar do Santos, depois do Neymar. Não saiu vários grandes jogadores, porque tiveram oportunidade, precisaram de jogar, tiveram sequência, tiveram paciência, técnicos que sabiam lidar com o jogador. Então, você tem que saber lidar com base. É diferente. A gente vê que tem profissional que sabe, tem profissional que não sabe. Então, isso eu acho importante. Alguns clubes têm mais, por necessidade ou por tradição, outros têm menos. O clube tem dinheiro, muitas vezes vai lá, corre atrás. Mas também os clubes fazem alguns ajustes. Você pega o Palmeiras. Palmeiras, eu falo que o Alexandre Matos é amigo meu, trabalhei com ele, o fisioterapeuta de lá. Então, assim, o Santos, mas o Palmeiras deu certo, teve vários títulos, mas fez um ajuste, foi necessidade. De 2 anos para cá, eles cortaram 30%, 40% do investimento dele. Então, acaba que isso interfere também, entendeu?
Então, você precisa de cortar. Mas eu acho que, assim, voltando à pergunta, lesão, alguns a gente tem, você força demais, mas à medida que você tem mais estrutura na base, quando você tem aquela base que é muito largada e o profissional tem uma estrutura legal, e aí dá problema, entendeu? Porque aí você recebe um atleta que foi mal preparado, e não adianta você pegar e falar assim, eu vou comprar hoje um tanto de equipamento para a base e amanhã vai... Não, você tem que construir uma geração que fez trabalhos físicos, que fez trabalhos de força. Quando você tem equipes integradas, né, o América tenta fazer isso, tenta de maneira minimamente possível o profissional da preparação física do time profissional mais ou menos orienta uma linha de trabalho para as categorias de base, pelo menos para o 20 e o 17. 15, 14, aí é mais fundamento e menos tática e físico. Mas no 20, principalmente, se não tiver uma integração, você vai ter problema. Entendeu? Se você tiver tanto taticamente, isso até alguns clubes tentam fazer isso. O maior exemplo é o Barcelona. O Barcelona pega as categorias de base dele, tirando essa parte que é quase que lúdica, mas assim, na hora que começa a treinar tática e físico, é a mesma linha de pensamento do profissional até lá embaixo. Não adianta, imagina, você ter um preparador físico, por exemplo, do 15, trabalha muita força, o do 17 já quer agilidade, e o do profissional quer velocidade. Não dá, entendeu? O corpo fala assim, não, resolve o que você quer. Quer que eu tenha força, resistência ou velocidade? Então, se você não tiver uma integração, você tem mais problema. Depois que a gente passou a ter mais integração, a gente melhorou isso. Diminuiu a incidência de lesão, entendeu? Perfeito. Acho que é mais uma mensagem aqui de um investimento, né, que se colhe a médio e longo prazo, né? Com certeza, exato. Isso ajuda muito, né, na saúde financeira do clube e na projeção, né? Resultado, né? Gerar resultado. Isso é difícil de vender, entendeu? Eu lembro que o presidente do Atlético Paranaense, o Petralha, famoso, assim, ele pode ter as questões dele, de métodos, mas ele sempre fala, tipo assim, o Atlético Paranaense é famoso, tem uma estrutura legal, eu conheço lá uma estrutura realmente fenomenal, e ele mesmo fala, se você vira para ele e fala assim, ô Petralha, qual que é o seu gasto com a área de saúde no Atlético Paranaense? Ele fala assim, gasto não, investimento. Tem um amigão meu que trabalhou comigo, foi fisioterapeuta depois do Palmeiras, ele fazia uma metodologia de trabalho que era sensacional. Ele é muito, muito bom de serviço. Quando ele terminava o ano, ele pegava as lesões do ano todo, mostrava, olha, eu tratei essas lesões em tanto tempo, cada lesão muscular, papapá. Ele pegava o que a literatura mostrava de média, pegava o salário diário daquele jogador e falava, a lesão muscular, em média, cura em 20 dias. Esse jogador eu curei em 12, com essa estrutura que você me deu. Então, nesse jogador, eu economizei 8 dias dele de trabalho. O salário dele é 200 mil, dividido por 30, dá tantos mil por dia, eu te economizei tantos mil. Somava os jogadores do ano todo, dava lá 3 milhões, 4 milhões, na hora que ele pegava essa planilha e mostrava para o diretor, ele falou assim, o diretor olhava e falou assim, o que mais que você precisa? Por cada real que eu te dou em equipamento, em estrutura, você me retorna muito mais. Beleza, eu vou montar um clube, vou dar lá para fisioterapia, um aparelho de ultrassom, um aparelho de TENS. Pô, legal, dá para fazer? Dá. Se você tiver mais equipamento, é melhor? Se junto com isso eu tiver uma fisiologia que vai atuar na prevenção, é melhor? Melhor ainda. Então, na hora que eu pego e falo assim, o ano passado mesmo, teve um jogador, esse jogador que eu falei que eu briguei com o técnico, eu virei e falei assim, lógico que eu não vou tirar ele de tal jogo da Copa do Brasil, mas vamos tirar ele do próximo jogo do Brasileiro, ele vai estourar. Ele está me dando sinais.
Literalmente, no dia que ele machucou, o preparador físico e o fisiologista só olharam assim para mim e fizeram assim. Então, você consegue, lógico, às vezes, não, nem toda lesão é evitável, não dá para você, como é que você vai evitar uma fratura? O jogador caiu, tomou uma joelhada na cara, ou tomou um carrinho por trás, teve uma fratura, isso é risco do esporte. Lesão ligamentar é parcialmente evitável, se você tiver fortalecimento, se você tiver algumas atividades, você consegue diminuir, mas você não consegue evitar 100%. Muscular, você consegue prevenir. Entendeu? Então é isso. Você consegue mudar a cabeça da sua diretoria, do dirigente, de que investir na saúde traz retorno, é importante. Você vai ter equipamento. Lógico que você, eu vou pegar, começar a comprar um tanto de equipamento que não tem comprovação na ciência, eu vou dar um tiro no meu pé. Pô, doutor, você comprou aqui uma sauna de ozônio e... Gente, prazer, esse é o Lucas, tá? Dá licença. Você começa a comprar um tanto de coisa que não tem comprovação, pô, doutor, você gastou aqui 200 mil equipamentos, você não usa... Eu vi na imprensa que não tem benefício, por isso que eu acho que você tem que sentar e planejar, entendeu? E isso é uma dificuldade, às vezes você vai falar assim aqui, clube, me dá um planejamento, me dá X mil por ano, eu consigo planejar, entendeu? Esse é o ideal, mas não é realidade, tá? Eu te falo assim, poucos lugares você tem assim, doutor, você tem... doutor, você tem 50 mil por ano para investir na saúde. Aí a medicina, a fisioterapia, a preparação física e a fisiologia e a nutrição vão discutir. Lógico que todo mundo quer tudo. Mas imagina, aí vira o preparador físico e fala, não, eu quero um isocinético. Não, a fisioterapia está precisando de um game ready e a gente quer 2 recovery. Vai me ajudar muito mais do que o isocinético. Não, beleza, pode ser. Então... e aí entra, imagina se eu pedir o departamento médico é uma ambulância. Pra quê? A gente foi fazer um planejamento da reforma e vieram falar com a gente não, porque a gente vai fazer aqui então a sala de raio-x. Eu falei assim, oi? Pra quê? Não, porque a gente já faz o raio-x aqui, porque tal clube tem. Eu falei, não vai não. Pra quê? Vai ter que ter um técnico de radiologia aqui para fazer 5 raio-x no ano. De jeito nenhum. Eu não quero. De novo, planejamento. Se você sair comprando, você vai gastar, entendeu? Você vai gastar onde não precisa e aí depois você não consegue, você não tem mais dinheiro. E quanto menos dinheiro, mais planejamento você tem que ter. Entendeu? Perfeito. Doutor Celso, vou fazer aqui a última pergunta que o Ângelo fez aqui via chat. Ele parabenizou você pela palestra. E ele gostaria de saber se a existência de uma recomendação da FIFA ou da CBF para que no momento da contratação, junto com a documentação de registro, houvesse também uma espécie de prontuário com todo o histórico clínico do atleta, se é algo possível e se é algo de interesse para o futuro. Existem algumas coisas, já a CBF tentou fazer isso uma vez, para criar tipo um prontuário, alguma coisa assim. Foi atrás dos clubes, ver se os clubes tinham interesse, alguns tiveram, outros não. Alguns clubes já têm prontuários próprios, vamos dizer assim. E uma outra coisa que acaba que você começa a esbarrar é até a legislação, entendeu? Assim, que querendo ou não, na prática, aquilo ali é uma questão de saúde. Então, tipo assim, até que ponto que a gente pode divulgar abertamente um diagnóstico médico, um diagnóstico de um atleta? Nós estamos falando às vezes a gente fala, mas qual que é o problema do jogador fulano de tal descobrir que ele tem uma lesão muscular? Ok. E no dia que for um HIV? E no dia que for uma...
pneumonia, entendeu? Então, assim, a gente tem que começar a ter esse tipo de cuidado, a gente tem que ter esse tipo de cuidado, ter esse tipo de conversa. Tem clubes que formalizam com o atleta essa questão de poder divulgar a lesão ou não, tem clubes que não divulgam, exatamente para não ter problema de questão legal. É interessante, mas a gente tem que tomar cuidado, assim, do que é muito difícil, às vezes, a questão de... a linha é muito tênue, às vezes, entre a proteção e a exposição exagerada. Lógico, em competições menores, no Copa do Mundo, a FIFA passa um questionário para todas as seleções, com tanto de informação que tem que ser apresentado de exame. Se não apresentar aquilo, não vai. Só que aquilo ali fica restrito, fica dentro da FIFA. Na CBF, a gente faz já uns 5, 6 anos um registro de todas as lesões ocorridas em jogos e faz uma questão científica. É controlado, isso não vaza o dado. Só que aí até extrapolando, hoje a gente tem válido no Brasil a Lei Geral de Proteção de Dados. Clube é área de saúde? Não sei, mas tem um departamento médico. Então eu sou responsável por resguardar aquela informação da saúde daquele jogador. Então até isso a gente tem que tomar cuidado. Não é todo mundo. Existem prontuários eletrônicos, existem, com restrições de acesso. Entendeu? A gente teve um caso, por exemplo, no América, de um jogador HIV positivo. Não é fácil. Porque preconceito, e aí o próprio diretor, o presidente tem que saber disso. Não tem que saber disso, não muda nada na vida dele. Eu tenho que saber, alguns têm que saber. O fisiologista espeta o dedo do atleta com sangue. Mas será que ele tem que tomar cuidado? Ele tem que saber que ele é HIV positivo, ou ele teria que tomar cuidado com todo mundo? Então, isso é complicado. A CBF já tentou fazer, sabe, uma vez isso, mas não foi para frente, porque não é barato montar uma plataforma nesse nível, e como alguns clubes não demonstraram que não tinham interesse de aderir, ela parou, entendeu? Então, acaba que cada clube tem a sua ferramenta, alguns têm prontuário eletrônico, outros não, mas realmente ajuda. Minimamente, se o clube tiver prontuário eletrônico, com imagens, facilita demais. Perfeito. Acho que não tivemos o registro aqui de mais nenhuma pergunta. Dr. Celso, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença aqui conosco, sua disponibilidade. Ao mesmo tempo, já gostaria de convidá-lo aí para, em outras oportunidades, voltar aqui conosco, né, trazendo outros temas para a gente fazer bate-papos como esse, que eu tenho certeza que contribuem muito para a experiência e para a formação dos nossos ligantes, independente do curso ou da área de atuação, mas acho que são conteúdos que eles acabam perpassando, né, por diferentes áreas e são de interesse comum, né, e também para aqueles que vão assistir esse conteúdo posteriormente. Eu acredito que a gente tenha passado aqui por um relato de experiência que eu acho que é muito válido, que é muito útil na formação e nos profissionais que estão iniciando a carreira também, né. Então, queria agradecer, desejar uma boa noite para você, uma boa semana, e contar com a sua parceria em outros momentos. Não, com certeza. Eu que agradeço o convite, foi uma honra poder participar dessa discussão com vocês. Na hora que quiser, só chamar que a gente combina o tema, marca, foi um prazer. Foi muito obrigado mesmo pela honra de me chamar, de me convidar e poder participar com vocês. Nós que agradecemos mais uma vez, gostaria de desejar uma boa noite a todos, uma boa semana, e nos encontramos em breve. Agradeço a presença de todos, uma boa noite. Boa noite.